Imagine acordar amanhã e descobrir que milhões de pessoas simplesmente desapareceram. Seus familiares, amigos, vizinhos, sumidos. A Bíblia revela que isso não é ficção. É uma profecia que pode acontecer a qualquer momento. Você estaria entre os que ficam ou os que vão. Jesus foi muito claro sobre isso. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Esta separação instantânea mudará o mundo para sempre. E o mais assustador, ninguém sabe quando será, nem mesmo os anjos do céu. Você já notou como o mundo parece estar desmoronando à nossa volta? Guerras, terremotos, fome, pandemias. Jesus advertiu que estes seriam os sinais do fim. Como as dores de parto, ele disse, começam devagar e vão aumentando em frequência e intensidade. O que estamos vendo hoje não é coincidência. São as contrações finais antes do nascimento de uma nova era. Mas aqui está o detalhe que muitos perdem. Jesus não compartilhou esses sinais para nos assustar, mas para nos preparar. Quando virem essas coisas, ele disse, levantem a cabeça, pois a sua redenção se aproxima. A questão é, estamos olhando para cima ou apenas para os problemas? A parábola das 10 virgens revela um detalhe crucial sobre o retorno de Jesus. Todas elas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas. De fora, pareciam idênticas, mas havia uma diferença invisível aos olhos. 5 tinham óleo extra, 5 não. Quando o noivo demorou, todas adormeceram. Percebe o que isso significa? Mesmo os mais devotos podem adormecer espiritualmente. O que realmente importará não será sua aparência religiosa, mas o que está no seu interior, sua reserva espiritual. Aquele óleo extra representa algo que não pode ser emprestado ou comprado na última hora. E esse é o ponto que muitos religiosos nunca entenderam. A fé genuína não é sobre aparências, é sobre essência. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essas palavras de Jesus são arrepiantes. Imagine passar a vida inteira acreditando estar no caminho certo, apenas para descobrir que estava enganado. Jesus continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios e realizamos milagres, pessoas que fizeram coisas impressionantes em nome de Deus. E ainda assim, a resposta será devastadora. Nunca os conheci, afastem-se de mim. Por quê? Porque conhecer rituais religiosos não é o mesmo que conhecer a Deus. A religiosidade vazia é como um casamento onde os cônjuges vivem como estranhos sob o mesmo teto. Deus não quer apenas sua presença na igreja, ele quer intimidade com você. O terceiro sinal que Jesus mencionou está acontecendo agora mesmo diante de nossos olhos. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pela primeira vez na história, estamos vendo a palavra de Deus alcançar cada nação, cada língua, cada tribo. Através da internet, satélites, traduções, a mensagem está alcançando os cantos mais remotos da Terra. Isso não é coincidência, é o cumprimento literal da profecia. O relógio está correndo, a contagem regressiva começou. E enquanto isso acontece, Jesus nos alerta. Cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados com os excessos, bebedeira e ansiedades da vida. Quantos de nós estamos tão distraídos com Netflix, redes sociais, trabalho e preocupações que mal percebemos o que está acontecendo? A parábola dos talentos revela um princípio chocante sobre o retorno de Cristo. 3 servos receberam recursos do mestre, 2 investiram e multiplicaram, 1 enterrou por medo. Quando o mestre retornou, sua resposta ao servo medroso foi devastadora. Servo mau e negligente. O que isso nos ensina? Que o maior pecado não é falhar tentando, mas nunca tentar por medo de falhar. Deus não está procurando perfeição, Ele busca intenção. Não espera que sejamos infalíveis, espera que sejamos fiéis. A pergunta não será, você cometeu erros? Mas o que você fez com o que eu te dei? A fé sem obras é como um carro sem combustível. Parece funcional, mas não vai a lugar nenhum. Estejam prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. As palavras de Jesus ecoam através dos séculos até nós hoje. Ele contou a história do servo fiel versus o infiel. O infiel pensou, meu senhor está demorando, e começou a maltratar outros e viver indulgentemente. Esse é o perigo do adiamento espiritual.
Pensar que temos todo o tempo do mundo, mas Jesus foi claro. O retorno será como um ladrão na noite, inesperado, repentino. E aqui está a verdade incômoda. Nosso comportamento revela nossas verdadeiras crenças. Se realmente acreditássemos que Jesus poderia voltar hoje, viveríamos diferente. Perdoaríamos mais rápido, amaríamos mais intensamente, julgaríamos menos. A procrastinação espiritual é uma aposta perigosa com a eternidade. Há um detalhe sobre o juízo final que muitos perdem. Jesus não disse que separaria as pessoas baseadas em sua teologia, denominação ou quantas vezes foram à igreja. Ele disse: separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E o critério: tive fome e vocês me deram de comer. Estive preso e vocês me visitaram. Os religiosos ficarão chocados. Senhor, quando te vimos com fome? A resposta transformará sua compreensão da fé. O que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. A verdadeira preparação para a volta de Cristo não está em decorar versículos ou dominar doutrinas, está em ver Cristo nos outros e servi-lo através deles. A fé genuína sempre se traduz em compaixão ativa. O apóstolo Pedro fez uma pergunta que ressoa em nossos corações hoje. Uma vez que tudo será destruído dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? A resposta muda tudo. Não devemos ser pessoas de pânico, mas de paz. Não de medo, mas de fé. Não absorvidas pelo mundo, mas aguardando novos céus e nova terra. Viver à luz da eternidade não significa abandonar o presente. Significa encher-lo de significado eterno. Significa tratar cada pessoa como alguém por quem Cristo morreu. Significa ver cada dia como uma oportunidade não garantida. A preparação para o retorno de Cristo não é construir bunkers ou prever datas. É viver o amor de Cristo agora, hoje, em cada encontro, em cada decisão. Se o arrebatamento acontecesse agora, neste exato momento, você estaria pronto? Não é sobre ser perfeito, é sobre estar conectado ao Salvador. Não é sobre nunca falhar, é sobre sempre se levantar. Não é sobre performances religiosas, é sobre um coração transformado pelo amor. Jesus está voltando por uma noiva, não por uma funcionária. Por amados, não por empregados. A preparação verdadeira é ter um relacionamento, não uma religião. É acordar cada dia perguntando: Senhor, como posso te amar melhor hoje? Como posso amar os outros como tu me amaste? Quando vivemos assim, não importa quando ele volte, estaremos prontos, porque estaremos vivendo na presença daquele que estamos esperando. Reflita, sua vida estaria pronta para a eternidade se hoje fosse o dia? Comente preparado, se você sente que está no caminho certo, ou busco preparação, se deseja crescer mais nessa jornada. Irmão e irmãs, se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, me ajuda aqui. Deixa aquele like maroto que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Agora me conta, qual parte dessa história te impactou mais? Ou melhor ainda, você já viveu algo parecido? Desce aí nos comentários e compartilha comigo, porque adoro ler cada história de vocês. Deus abençoe sua caminhada.